ali é uma memória, é um marco da nossa memória de jovem, da memória da cidade. Do tempo bom que a gente brincava muito e assistia o filme, fazia muita bagunça. Eu tenho muita saudade, muita lembrança dele. Para mim é muito gratificante falar do cinema, porque meu tio passava o filme, meu pai passava o filme e meu primo vendia bilheteria. Olha para você ver como é que a cultura, como é que a coisa vai evoluindo, mas algumas coisas permanecem. Ele era uma pessoa assim, que gostava da modernidade, e ele procurou fazer alguma coisa assim, bem grandiosa até, para a época. Era obrigação nossa irmos à sessão de 6h30, para depois irmos aí ao footing aí na praça, etc, né? Aquela casa, ela pertencia ao meu avô, pai de meu pai, Dr. Joaquim Aureliano Sepúlveda. Era uma casa assim, o aspecto físico dela ela ocupava aquele quarteirão todo ali onde hoje é o cinema, né? E tinha assim um jardim interno com varandas, assim, ela toda tinha uma varanda que que dava para o jardim, com uma escada, aquele jardim assim todo de pedra, calçado de pedra, e muitas janelas, muito bonita a casa. Quando meu pai resolveu construir o cinema, que ele, né, era prefeito, resolveu construir aquele cinema lá, a preocupação dele era tirar o cinema dentro do teatro, preservar o teatro. Ele achava que o teatro poderia acabar. E então meu pai tinha uma visão assim do futuro muito grande, assim, ele era uma pessoa assim que gostava da modernidade, e ele procurou fazer alguma coisa assim bem grandiosa até para a época, pensando no futuro. Foi uma coisa que meu pai fez que eu acho que construir o cinema ali, ter coragem de derrubar a casa. Ele destruiu grande parte da história dele, da família. Eu acho que foi um ato de amor que ele teve por Sabará. Meu pai amava essa cidade, ele era capaz de dar a vida por ela. Era o sonho dele fazer tudo que fosse de melhor para essa cidade. A primeira sessão era bastante concorrida e era preferida pelos namorados. Porque terminada a primeira sessão, eles iam para Praça Santa Rita, né, onde tinha o footing, né? Os rapazes ficavam na calçada com o pé sobre o meio-fio e as moças dando a volta na praça de cima, na parte de cima da praça. Na parte de baixo, quando convidava para dar uma volta na praça, então a parte de cima eram os pretendentes e a parte de baixo já era o relacionamento consolidado, já era um namoro já iniciado. Ver o cinema reabrir é um marco, é uma memória. Ele mantém vivo, mesmo que lá dentro ele tenha uma outra, seja, né, tá tudo diferente, o espaço foi alterado para um melhor uso atualmente, na atualidade. Ali é uma memória, é um marco da nossa memória de jovem, da memória da cidade,
da memória cultural daquele tempo, entendeu? Porque aquilo representou, eu me sinto até muito emocionada de falar sobre isso, porque o cinema representou para nós um ponto de referência do jovem. A segunda sessão eram os casais mais velhos, às vezes os pais, e a gente tinha ou a matinê ou a primeira sessão, a matinê às 14 horas e a primeira sessão às 18h30. Então aquilo era um marco da nossa cultura, da juventude daquela época. Era um ponto de encontro, uma referência nossa que a gente tinha. Vamos encontrar então no cinema, né? Vamos na primeira sessão e outros eventos. Então ele ficou como um marco da nossa época, do nosso tempo, para essa geração que hoje está aí a partir de 50, né? 50 anos para frente, e ficou esse marco, porque muita coisa, a não ser os pontos históricos, muita coisa se perdeu desse tempo. E isso ficou, o cinema, aliado a essa cultura do footing, da nossa era e da juventude, ele ficou como um marco na nossa memória, que é algo que a gente viveu, que a gente sonhou, que a gente participou. Então isso ficou também muito importante, não só a parte física, cultural, como um espaço de eventos, mas também como um espaço de lembrança, um espaço de memória, um espaço de saudade que ficou. Nós pegávamos bolinha de gude e o bandeirante com a cortina assim, tipo um vinho bonito, muito forte, ficava fechado. Na hora que começava a tocar a música, não me lembro mais o nome da música, e a hora que abrindo, aparecia um leão enorme, aparecia logo o que ia passar o filme, e nós sentávamos lá atrás no cinema, né? Lá em cima. Na hora que apagava a luz, começava assim, nós soltávamos aquelas bolinhas de grude que compravam do São Geraldo Anônimo, e elas iam rodando o Cine Bandeirante todinho e batia lá naquela tábua do palco, fazia muito barulho. O Rômulo acendia a luz, xingava, mas não adiantava nada. A gente comprava papel higiênico e amarrava no pé da pomba, e assim que apagasse a luz do cinema, nós soltávamos aquela pomba. Não era só eu, não. Soltava as pombas, saía voando dentro do Cine Bandeirante e atrapalhando quem estava mais embaixo, na parte de baixo. A turminha aí lá no Cine Bandeirante. Foi muito bom. Eu achei muito importante, porque na época eu era um jovem e eu tinha aprendido uma profissão de marcenaria com um cunhado meu. Então ele pegou e pediu, né? Pediu para assentar as portas e janela de madeira, né? No Cine Bandeirante. E também colocar prego nos tacos do piso do salão, né? De filmes, né? Então foi isso que foi o trabalho que eu fiz lá, na época, ajudando meu pai. Ele era maravilhoso, inclusive ele era muito novo, muito jovem, ele passava em cima das colunas com uma rapidez, uma coisa incrível, com mais de 60 anos de idade, ele era uma pessoa fabulosa, entendeu? Então, muito trabalhador, né? E eu tenho muita saudade, muita lembrança dele. Eu sou filho do falecido Francisco Armando dos Santos, que ele era funcionário da Prefeitura de Sabará, motorista, e também, além de trabalhar no cinema, aqui no Cine Bandeirantes. Ele era cinéfilo, né? Então meu pai trabalhava junto com meu tio, o falecido Sr. Alamir Marcelino dos Santos, o qual os dois trabalhavam junto na cabine do cinema,
passando os filmes. E eu tinha esse amor ao cinema porque a gente saía de casa, né, com a família para ficar no cinema. Nós nascemos no cinema. Era o dia inteiro no cinema, de manhã, de tarde e de noite, porque eram 3 sessões. Aí eu ficava com meu pai na cabine com o privilégio de ver o filme. Então eu assisti ali várias vezes Os Trapalhões, Mazzaropi, nós assistimos Jesus de Nazaré, que foi um filme que foi maravilhoso, né? Os 10 Mandamentos, entre outros. E eu ficava ali com meu pai, até vendo como que funcionava aquela questão das projeções no cinema, as rodanas, né? Que o filme passava em várias rodanas para poder ser projetado na tela branca. E o que me chamava a atenção é que o carvão queimava e dava aquele foco num prato de tipo um espelho, e aquele julgava aquele brilho na tela onde passava o filme. O som era separado, né? Então eu ficava, como é que não tinha som? Só passava o filme nas máquinas, os sons eram em caixas separadas. Eu estou muito feliz de fazer parte da história do Cine Bandeirantes. Inaugurando então em 59 o cinema, nós passamos a frequentar aqui, claro, era um cinema novo, uma coisa nova, um telão de cinemascope. Era se chamada a tela de cinemascope, a tela grande, né, ampliada, mas muito nítida, não havia muito defeito. Aqui o maquinário já era mais considerado, mais sofisticado. Era carvão, mas era muito sofisticado para a época. E viemos aqui para ver essa coisa maravilhosa que foi então passar um filme que já tinha sido inaugurado, o filme em 57, mas veio passar aqui em Sabará, porque foi inaugurado aqui no Cine Bandeirantes, a tela de cinemascope grande, pôde-se então passar esse grande filme, A Caldeira do Diabo, com a grande atriz, uma mulher loura, maravilhosa, chamada Lana Turner. A Caldeira do Diabo, baseada na novela Peyton Place, de Grace Metelius. Todo mundo conhecia todo mundo, então vinha para o cinema, era uma festa. Você ficava aqui no domingo, as meninas faziam roupa, os meninos vinham de terno, nós vinha de terno, mas sempre acompanhado com os pais das namoradas, porque eles não deixavam vir ao cinema sozinho, né? Muitas vezes, eu mesmo me lembro do meu sogro sentar no meio. E aí, a minha futura esposa, a minha namorada, sentava lá de cá. Quando nós sentamos juntos, foi aquele Deus nos acuda, mas ele sentou de lado. Então acontecia essas coisas. E para pegar na mão, então, a dificuldade era só o dedinho, né? E que o pai ficava só olhando. Curiosamente, nessa parte de baixo sentavam os mais jovens e aqueles mais solteiros, etc. Olha para você ver como é que a cultura, como é que a coisa vai evoluindo, mas algumas coisas permanecem. Como era no Cine Borba Gato, as pessoas, os casais, etc., sentavam nas galerias. No último andar, sentava-se na turrinha, que chamava torre, turrinha porque era alto. Na parte da plateia sentavam os homens solteiros e as mulheres também solteiras. Aqui foi a mesma coisa. A importância dele como história de uma vida social, vida cultural, né? Da cidade, são 60 anos praticamente, né? Ele é importante hoje exatamente para resgatar, numa tentativa de resgatar essa cultura de Sabará, que precisa de uma casa de espetáculo desta hoje. Lembro sim que a gente às vezes tinha que ajudar a buscar os filmes, né? Porque os filmes vinham de ônibus, aqueles rolos de filmes assim grandes, então a rodoviária lá em cima, então eles deixavam lá e a gente tinha que buscar. Muitas vezes eu ajudava, tinha as pessoas que buscavam, mas eu lembro que umas vezes eu fui lá buscar uns rolos pesados, porque o filme vinha, os rolos que você tinha que pôr nas costas, né? Então aquilo era pesado, então tinha filme que tinha 3, 4 rolos, né? Porque o filme era muito grande, então quando era filme pequeno era um rolo. Aí às vezes, não parece que tinha alguém que levava lá, coisa, mas sempre a gente tinha que buscar aqui. Eles deixavam aqui na rodoviária, a gente tinha que descer com ele. E para mim foi muito bom, porque é uma experiência boa e assim, cinema era uma coisa difícil, a gente ter a oportunidade de vir ao cinema. E com isso a gente de vez em quando assistia.
filme. Bom, o Cine Bandeirantes, né, como foi inaugurado aí pelo José Costa Sepúlveda, um grande prefeito, ele passou pela sua fase áurea, aqueles grandes filmes, etc. E é engraçado, os filmes brasileiros, que às vezes aquelas chanchadas, né, que não tinham lá um enredo muito sofisticado, mas era um motivo para a gente ir ao cinema para ver aqueles artistas, né, que cantavam e cujas vozes vinham pelas ondas da Rádio Nacional. A gente era doido para ver a pessoa. Era um ponto de convergência da sociedade sabarense. Era obrigação nossa irmos à sessão de 6h30, para depois irmos aí ao footing aí na praça, etc. Né? Era uma obrigação. A televisão era uma coisa incipiente ainda, um aparelho aqui, outro ali, ninguém tinha televisão. E mesmo quando a televisão começou, era uma coisa assim muito primitiva, né? Era só um canal aqui de Belo Horizonte, uma produção muito local, não tinha muito atrativo. Então era o cinema. O Cine Borba Gato, onde é hoje o teatro, já estava em franca decadência, e o Cine Bandeirante era aquela coisa linda, maravilhosa. Então, além de a gente ver na fita esses cantores, esses artistas, a gente viu também ao vivo Calbi Peixoto, Altamiro Calbi Peixoto, Jackson do Pandeiro, Nelson Gonçalves, Anísio Silva, todo mundo no auge, né? Havia um cantor cubano chamado Bienvenido Grande, todo mundo tinha a música dele, tinha disco dele em casa, ele veio também. Então era aquele ponto de convergência. Só que depois, com a televisão se popularizando, etc., ele começou a cair em decadência. Em 89, assim que nós entramos na prefeitura, o prédio já estava fechado há muito tempo. Aí eu pedi que os engenheiros dessem uma olhadinha na estrutura. Aí me vieram com a notícia terrível, falando assim, olha, o cinema está caindo, o telhado vai desabar. Vai desabar, tá? Infiltração para tudo quanto é lado, o madeirame podre, aquilo vai cair. Então nós resolvemos refazer o teto todinho, refizemos o telhado todo e inauguramos. Fizemos uma inauguraçãozinha com os filmes, etc. Mas a nossa intenção era de preservar aquilo para que no futuro as coisas ele voltasse a ter a importância que sempre teve. E foi acontecendo devagarzinho e culmina agora no governo do Wander, né, que estamos reabrindo, e eu espero de coração, que a sociedade sabarense, a comunidade que se preocupa com a cultura dessa cidade, saiba fazer bom uso do espaço que nós estamos recebendo de volta. Minhas amigas, meus amigos Sabará, reunidos nessa bela festa de reinauguração do Cine Bandeirante, Cine José Costa Sepúlveda. Eu queria cumprimentar a todos vocês, a toda a cidade de Sabará, pela conquista de novamente ter esse equipamento cultural destinado a cinema, teatro, balé, danças, apresentações artísticas para a cidade de Sabará. Um teatro que é antigo, um cinema que é antigo, tradicional, foi restaurado no passado, estava há alguns anos desativado, e o prefeito Wander, com seu dinamismo, com seu empenho, coloca novamente, a partir de hoje, esse cine-teatro à disposição da comunidade de Sabará. Quero, portanto, dar meus parabéns, cumprimentar o prefeito, a sua equipe, mas de modo especial ao povo de Sabará, que tem a seu favor mais esse equipamento cultural para uma cidade que é tão importante na referência das artes, da cultura e da tradição de Minas Gerais. Prefeito Wander Borges, meus parabéns, parabéns a Sabará, e tenho certeza que o Cine Bandeirante, renascido agora, será de grande valia para a cultura desse querido município de Minas Gerais. Meu abraço a todos e boa noite.